Tá ótimo. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer a presença aqui. Eu sou um pouco fora do ninho aqui no meio de urologistas, mas eu sou radiologista, trabalho com radiologia intervencionista lá no INCA. Onde é que eu passo? Passo aqui? Aqui? Nesse aqui? Foi por aí ou por aí? Você está passando? Bom, a gente trabalha com intervenção, radiologia. A gente tem um grupo aqui no Rio de Janeiro. Botei só esses slides para mostrar que hoje em dia, na verdade, quem quiser fazer residência médica em radiologia intervencionista já é possível aqui no Rio de Janeiro. Na realidade, a única residência médica credenciada pelo MEC para fazer radiologia intervencionista no Brasil é aqui no Rio, lá no INCA. Então, realmente, isso aí dá muito orgulho. Que a gente começou lá, foi um trabalho de formiguinha, há mais ou menos 15 anos atrás. Pode passar? Como temos 10 minutos para falar, eu vou ser bem objetivo. Eu vou falar basicamente sobre ablação e como a biópsia se encaixa no tumor renal primário. Vocês todos sabem que o tumor renal ele vem aumentando a incidência nos últimos anos, principalmente devido ao uso disseminado da tomografia. E o tipo mais comum de câncer no rim é o carcinoma de células renais. Próximo. Esse é um estudo nacional, o INCARE, que 50 centros de países diferentes, com 526 pacientes em tratamento, onde a descoberta incidental foi de 70%, 73%. Pode passar? O estadiamento que interessa, na verdade, nessa pequena palestra de 10 minutos, é o estadiamento T1, o T1A, T1B, pode passar, que são tumores restritos ao rim, com menos de 7 centímetros. A crioablação é um dos tratamentos ablativos disponíveis hoje em dia. Ela vem aumentando a sua utilização, principalmente pela essa maior incidência de carcinomas renais pequenos. Ela se mostra hoje em dia como uma alternativa à nefrectomia radical, dentre elas vocês todos conhecem, a nefrectomia parcial, por vídeo, e a ablação térmica, seja ela por frio ou por calor. Próximo. Pode clicar ali o play, por favor, é só arrastar o mouse e tem um íconezinho de play ali. Isso. Invariavelmente os vídeos não rodam, mas esse era um vídeo mostrando a técnica da crioablação, que é uma técnica muito simples de se entender. Esse é um estudo que tentou mostrar um pouco qual seria a indicação da ablação, tanto térmica quanto por frio, que é a crioablação hoje em dia, a ablação em tumores renais. São pacientes que geralmente têm mais comorbidades, um paciente que talvez não seja o paciente ideal para a cirurgia, um paciente com uma função renal inadequada, já tem uma função renal já comprometida, e aquele paciente que tem uma chance maior no futuro de ter novos tumores renais primários naquele rim ou no contralateral. Não botei aí também, mas o paciente com rim único também se encaixa nessa indicação. Próximo. A biópsia antes do procedimento ou não. Isso é um tema sempre muito conversado, discutido nos congressos, principalmente de intervenção. A gente tem a conduta de sempre fazer a biópsia, sempre que possível, e essa é a orientação da literatura, por diversos motivos. Primeiro, por você ter certeza que você está ablando um tumor renal e não um oncocitoma, e não um tumor benigno, um angiomilipoma que parece um tumor de células claras. Então, você ter a definição diagnóstica disso é importantíssimo, até por questões éticas e profissionais. Também é importante, hoje em dia, para a oncologia clínica, futuramente, se esse paciente quiser ser estudado do ponto de vista de quimioterapia, é importantíssimo ter esse dado anatomopatológico. Pode passar? Então, de uma maneira rotineira, a gente faz a biópsia antes da ablação. Obviamente, são tumores pequenos, a ablação não funciona para tumores grandes. Na literatura, tumores até 7 centímetros, mas, pessoalmente, eu só gosto de fazer ablação em tumores até 4 centímetros no máximo. O tratamento ele é 100% dependente do tamanho da lesão e, obviamente, no domínio da técnica. Então, a ablação ela é uma opção para tumores corticais pequenos, para pacientes que têm hereditariedade de fazer câncer renal primário e pacientes com tumores bilaterais ou tumores sincrônicos no mesmo rim. Pode passar? Em relação à técnica, e ao posicionamento do tumor, tumores periféricos
são os tumores ideais, posteriores, onde o acesso percutâneo posterior ele é mais fácil e mais direto. Tumores centrais ou tumores anteriores não são os tumores ideais para fazer a ablação percutânea. Pode passar? Tenta rodar esse vídeo. Basicamente, esse vídeo mostra, se você puder clicar no vídeo, ele mostra aqui a temperatura de cada agulha. Volta, por favor. Aqui é um monitor que fica dentro da sala com a gente, e aqui a agulha número 1, a agulha número 2. Nesse caso, é uma crioablação usando duas agulhas, e o interessante é que o monitor ele mostra a temperatura em cada agulha. Então, se tem uma agulha que está resfriando um pouco menos, eu posso aumentar a potência naquela agulha. O ideal é que a temperatura fique sempre abaixo de menos 100 graus. Pode passar? Essa aqui é a técnica por ablação por radiofrequência, é uma das opções que a gente tem. A radiofrequência, ao contrário da crioablação, ela é uma onda eletromagnética que gera agitação molecular e, em última instância, gera calor e destruição tecidual. Esse aqui é o gerador que a gente utiliza dentro da sala, essa aqui é a agulha, esse aqui é o ambiente, geralmente, de trabalho. Pode passar? Eu juro que não estou encostando em nada aqui. A ablação, aqui é um exemplo da técnica de radiofrequência. Aqui é o tumor. É um tumor que não é, talvez, o ideal para se fazer a ablação. A gente fez uma punção com o paciente em decúbito ventral. Eu rodei a imagem para ela ser um pouco melhor compreendida. E essa outra agulha aqui é uma agulha que a gente usa para hidrodissecar. A gente injeta a soro afastando as estruturas que a gente não quer danificar, tipo cólon, alça, duodeno. Pode passar? Esse aqui é o resultado após 3 anos desse paciente, um paciente que a gente tem um follow-up já interessante. E esse é o aspecto típico da ablação, uma ablação de sucesso, sem recidiva local. A lesão ela fica com essa capa de gordura ao redor e algumas vezes o radiologista não acostumado com esse tipo de aspecto pós-operatório, ele vai chamar isso de um angiomilipoma. E, na verdade, isso aí é uma ablação feita há muitos anos. Pode passar? O princípio da crioablação é submeter um gás sob alta pressão, dependendo do gás que você usa, vai resfriar ou aquecer. Então, a gente usa o argônio ele esfria, e depois a gente usa o hélio esquenta. Mas a técnica é exatamente igual, você funciona um tumor guiado por tomografia. Pode passar? Pode passar. E a biologia da crioablação. No primeiro momento, você tem um resfriamento rápido, isso causa ruptura da membrana celular. Num segundo momento, obviamente, tudo acontecendo na mesma hora, mas são momentos diferentes da congelação. Existe a produção de trombose intracelular, tudo isso determina a destruição tecidual. Eu não comentei, mas a crioablação ela acontece em 3 momentos. Você punciona o tumor, acontece um resfriamento de 10 minutos, depois aquecimento por mais 10 minutos, e depois de mais de 10 minutos de resfriamento, o tratamento dura 30 minutos. Pode passar? Pode passar? Aqui, a temperatura na ponta da agulha ela é fundamental. Nós temos aqui, no interior dela, temperaturas bem baixas, em torno de menos 100. A segunda camada, a camada realmente letal. Aqui demonstrando esse efeito cinético, onde você tem mais de uma agulha colocadas próximas uma da outra, a bola de gelo ela fica, na verdade, proporcionalmente muito maior. Pode passar? A técnica que a gente usa hoje em dia é uma técnica guiada por tomografia. A gente usa preferencialmente anestesia geral, basicamente para manter o paciente imóvel. O procedimento é muito pouco doloroso. A gente tem alguns pacientes feitos acordados, onde foi possível fazer, por características do paciente, manter ele acordado, só com uma sedação leve, e a dor causada pela crioablação é muito pequena. A radiofrequência, ela dói um pouco mais, então, no geral, a gente usa sempre a anestesia geral, mais por deixar o paciente imóvel. Duração do procedimento é de 1 a 2 horas, o paciente vai para casa no dia seguinte. Pode passar? Pode passar? Esse aqui é o ambiente que a gente trabalha, então a gente faz o procedimento todo dentro da tomografia. Existe um software chamado FluoroCT, que na verdade você não sai de dentro da tomografia, você tem um pedal dentro da sala de tomografia, você pisa, obviamente o médico todo é protegido em relação à radiação, que é uma radiação um pouco mais alta, e você consegue quase em tempo real posicionar essa agulha, então torna o procedimento mais ágil e mais rápido. Aqui é o ambiente, aqui é o aspecto com as agulhas posicionadas, com o paciente de decúbito ventral. Pode passar? Aqui são os gases que ficam com a gente dentro da sala, só uma parte de curiosidade mesmo, isso tudo é feito pelo distribuidor, ele traz o argônio, traz o hélio, e aqui é o gerador. Pode passar?
Aqui é a máquina onde fica monitorizando o tempo todo a temperatura da agulha. Pode passar? Aqui, eu já mostrei isso, mas nesse paciente, que é um caso raro, nós usamos 4 agulhas. Então, todas as agulhas elas têm a temperatura em tempo real, sendo demonstrado no vídeo. Pode passar? Aqui, a gente tem também, pode passar, a capacidade de reconstrução sagital e coronal. Isso é fundamental. Às vezes você funciona a lesão e você acha que você está no centro da lesão e, na verdade, está no topo dela. Reconstruindo de forma sagital ou coronal, você vê que a agulha está um pouquinho abaixo do centro da lesão, então você pode corrigir esse posicionamento. Além disso, você pode medir a distância da agulha até o final da lesão. Aqui a gente tem que sempre ter margem em oncologia é tudo. Então, eu sei que essa agulha cria uma ablação de 3 centímetros. Se para cima eu só tenho 1 centímetro, então a minha margem está mais do que o suficiente. Pode passar? Aqui é a reconstrução coronal, mostrando que a agulha está no centro da lesão. Pode passar? Isso é tudo feito rapidamente, pela manipulação ali do software da tomografia. Pode passar? Pode passar? Uma outra coisa interessante da crioablação é acompanhar a formação da bola de gelo, né? É muito fácil de ver isso na tomografia. Pode passar. Esse aqui é um tumor renal periférico, lateral. Aqui as agulhas sendo posicionadas. Pode passar. E aqui a bola de gelo se formando. Então, a gente consegue acompanhar em tempo real a formação dessa bola de gelo. Pode passar. E a bola de gelo, no final, ela tem que ser maior do que o tumor inicial. Isso é básico. Sem isso acontecer, a sua ablação vai ser ineficaz. Então, tem que ter margem. Se a lesão tem 2 centímetros, a ablação tem que ser de 4 centímetros. A ablação tem que ter sempre muito maior do que a lesão inicial, pelo menos 1 centímetro de margem em relação à tumoração. Pode passar? A influência no processo de crioablação, isso aí é uma parte técnica também, vou passar um pouco mais rápido. Se você tem uma lesão um pouco maior, você tem que usar mais de uma agulha para criar uma bola de gelo maior. Pode passar? Essa aqui é aquele caso que eu falei, um caso de exceção. 4 agulhas foram utilizadas, uma senhora de 80 anos, com algumas comorbidades, um tumor de rim de quase 5 centímetros. Ela foi contraindicada pela cirurgia. A gente optou por fazer esse tratamento com 4 agulhas para criar uma bola de gelo de pelo menos 7 centímetros. Pode passar? Esse aqui é um dos momentos do procedimento, as agulhas sendo colocadas, guiadas por tomografia. Pode passar? Essa aqui é o resultado final, a lesão completamente hipodensa. Esse é o resultado que a gente quer sempre ver, a margem e a área de ablação bem grande, cobrindo toda a lesão. Pode passar? Pode passar? Essa paciente ela ficou em controle comigo por mais ou menos 3, 4 anos e ela faleceu no passado por um AVC. Pode passar? Vou passar um pouco mais rápido por isso. A gente pode deslocar estruturas que a gente não queira danificar, estruturas adjacentes, através da injeção de CO2 ou de líquido, né, de soro. Uma estrutura que a gente tem que sempre ter muito cuidado é a ureter, a ablação por radiofrequência como crio. Elas podem danificar a ureter, então nesse caso aqui foi injetado CO2, que deixou a ureter bem longe da agulha de crioablação. Pode passar? O controle local da ablação ele tem que ser estudado, tem que ser mostrado que ele funciona, senão o método não pode ser validado. Alguns artigos mostrando a capacidade do controle local da crioablação, com um controle local bem satisfatório. Pode passar? Obviamente, passa. Isso está diretamente relacionado à seleção. Os pacientes têm que ser bem selecionados. Não adianta tentar fazer ablação em tumores muito grandes, 6, 7, 8 centímetros, não vai dar certo. Esse estudo mostrou isso, até 3,7 centímetros não teve recidiva local, mas acima disso a gente começa a ver a recidiva local com mais frequência. Pode passar? Esse é um outro estudo que é uma meta-análise, avaliando a ablação de pequenos tumores renais em relação ao seu resultado oncológico. Mostrou que se você seleciona bem os pacientes, você vai ter resultados semelhantes da nefrectomia, e com uma perda de função renal significativamente menor. No final, ele conclui que realmente estudos randomizados devem ser feitos nesse momento para a gente ter uma noção real desses 2 tratamentos eficazes. Pode passar? Complicações também têm que ser ditas, isso é uma coisa que a gente sempre explica para os pacientes. As menores são parestesias relacionadas à punção. Às vezes o paciente fica com uma parestesia na região lombar, uma dormência, isso melhora com o tempo. Pequenos hematomas são comuns. As complicações maiores são mais raras. A gente tem um caso de hemorragia grave. A gente tratou até hoje, são 17 pacientes. Esse paciente teve que passar a noite no CTI.
Não precisou de transfusão, mas foi um paciente que teve que ficar mais tempo internado por conta dessa hemorragia, foi esse caso. Não temos casos de estenose, mas é uma preocupação e está bem descrito na literatura. Pode passar? Esse é um artigo desse ano, recente, comparou a nefrectomia parcial com a ablação percutânea, tanto radiofrequência quanto a crioablação, em lesões T1, T1A e T1B. É um artigo que foi publicado na Revista Europeia de Urologia. Pode passar? O que esse artigo mostrou? Basicamente que foram feitas 1.800 pacientes catalogados nesse estudo, em 11 anos, na Mayo Clinic. Pode passar? A sobrevida livre de recorrência local foi igual na nefrectomia parcial, na crioablação e na radiofrequência. A sobrevida livre de metástases foi melhor com a crio e com... Desculpa, foi melhor com a crio e com a nefrectomia parcial. A radiofrequência foi um pouco pior. Pacientes submetidos... Volta, por favor. Pacientes submetidos à nefrectomia parcial é um grupo onde pacientes eram significativamente mais jovens e com um score de Charlson mais baixo. Pode passar? Essa curva de sobrevida local, livre de recorrência local, onde as curvas são bem superponíveis. Aqui a nefrectomia parcial e aqui a crioablação. Se eu não me engano, no grupo de crioablação tinham 180 pacientes e no grupo de nefrectomia parcial tinha pouco mais de 700. Pode passar? Nossos resultados, nós fizemos 31 ablações até agora, são 17 pacientes tratados, o tamanho varia de menos de 1 centímetro até 5,2 centímetros, aquela senhora que eu mostrei. Foram 17 crioablações, 14 radiofrequência. Eu tenho a preferência de usar a crioablação. A gente tem ainda uma casuística alta de radiofrequência, porque no INCA a gente não conseguiu cadastrar ainda a crioablação, então a gente usa a radiofrequência, que é uma ferramenta que a gente tem lá desde 2008. O tempo médio de internação é de 1 dia, o paciente vai embora no dia seguinte. Nesses pacientes, a gente teve resposta completa em praticamente todos, exceto naquela senhora, que depois de 1 ano ela teve uma recidiva, uma lesão residual que a gente identificou, e a gente tratou ela de novo. E não teve nenhum caso de recidiva. Na verdade, o que ela tinha era um tumor residual. Pode passar? Vou mostrar rapidamente 3 pacientes para a gente encerrar. Pode passar? Esse é um dos pacientes do INCA, um tumor biopsiado, tumor de células claras. A gente faz a biópsia logo antes da ablação, com congelação. Aqui está a lesão, uma lesão posterior, alta, próxima ao fígado. E a gente teve que fazer um acesso transpulmonar, um acesso transpleural. Às vezes não tem muito jeito, quando o rim é muito alto, tem que atravessar o pulmão, o que não causa, na grande maioria das vezes, nenhuma intercorrência. Às vezes um pequeno pneumotórax que a gente tem que aspirar. Esse aqui é o controle imediato, uma coisa interessantíssima da tomografia, que você pode injetar contraste no final do exame e avaliar a sua área de ablação, se ela foi suficiente. Se ela não foi suficiente, você punciona o paciente antes de acordar ele e amplia a sua ablação. Pode passar? Vai passando, por favor? Pode, aí. Esse é um outro paciente do INCA também, um tumor grande, de 4 centímetros, a gente considera grande. Pode passar. Uma senhora super mega obesa. A cirurgia contraindicou o procedimento. Se não me engano, essa paciente veio do Hospital de Ipanema, lá para fazer no INCA. A gente recebe pacientes de fora. Aqui, as agulhas sendo posicionadas. Pode passar. Uma agulha de biópsia, a outra de ablação. Pode passar. Aqui a agulha de ablação já aberta, essa é a radiofrequência, guarda-chuva, a gente punciona, tira o mandril, passa por dentro da radiofrequência, abre, guarda-chuva abre, e aqui já um controle intermediário com o tumor já avascular, pode passar. E aqui o controle imediato com a lesão completamente avascular, a gente já tem um controle dessa paciente, pode passar, não sei se eu botei aí. Sim, a gente tem um controle de 1 ano dela, já com... O aspecto da ressonância é semelhante à da tomografia, fica essa capa de gordura em volta, lembra um angiomiolipoma, não é um angiomiolipoma, é uma ablação, e a lesão no meio completamente avascular. Pode passar? Essa é uma imagem feia, mas a gente usa essa técnica de subtração, a gente subtrai qualquer tecido para identificar se há captação de contraste ou não. Se houver captação de contraste, isso é lesão residual ou isso pode ser um novo tumor. Nesse caso, não tem lesão residual. Pode passar? Daquela senhora. Esse é o último paciente, pode passar. É uma moça jovem com uma lesão na margem medial do rim esquerdo, pode passar. Aqui é a biópsia, crioblação, pode passar. A crioblação agora, bode de gelo sendo formado, você vê que a área aqui dentro começa a se formar uma área hipodensa, pode passar.
Aqui o resultado final imediato, paciente ainda entubada, de barriga para baixo, uma área de ablação bem maior do que o tumor inicial, que é absolutamente necessário para o sucesso técnico do procedimento. Pode passar? É isso que eu tinha para dizer. Concluindo, a ablação hoje em dia de tumores renais é uma realidade. A gente tem isso aqui no Rio de Janeiro. Já temos uma experiência pequena, mas começando a juntar mais pacientes. É uma boa opção para tratamento de tumores pequenos renais, tem baixa taxa de complicação, ela pode ser repetida se for necessário, tem uma curta duração de internação hospitalar e, recentemente, foram publicados estudos de maior impacto, mais desenhados, de instituições muito sérias, mostrando a sua real eficácia. Pode passar? Obrigado.